Martinha com a gente. Ela já teve aqui o Lee, que é um cara muito bom de programação neurolinguística, que é bacana. Né? Então, de tempo a gente tem algumas pessoas. A gente teve uma vez a Liane aqui, a Bruna às vezes vinha aqui para conversar com a gente. Né? Então hoje a gente tem essa mostra, a gente tem a Nath, exatamente. Então a Nath trabalha também com a ideia de mercado, ela também é apaixonada pelo mercado como a gente. Mas a Nath tem uma paixãozinha que eu acho que muito poucos aqui conhecem, né? Eu opero commodities agrícolas. Exato. Então... Bom que tu veio, Nath, porque perguntaram agora há pouco sobre milho e boi. Quem perguntou? Ele ali tinha perguntado, ó. E daí eu falei, olha só, até a gente pode falar de milho, podemos falar de boi, mas eu acho que aqui tem gente que está mais focada nisso. E a Nath faz muito isso, né? Com certeza. Assim, eu acho que a gente, perto do que o mercado de milho já se movimentou nos últimos anos, né? A gente viu que desde 2022 ele engatou uma tendência de queda. E tá. Só que assim, né? A gente tem vários viés de fundamento que consegue estabilizar ali o preço por conta de... A gente tem clima favorável, a gente tem estoque de passagem. Olha, eu entrando nos fundamentos, não, né? Mas só pra gente... Lógico. Mas olha só, a gente teve uma safra muito boa, né? A gente estava operando o contrato CCMU, que era o vencimento de setembro, e a gente já está há 2 semanas para vencer esse contrato. E o que acontece? A gente percebe uma movimentação nos preços na rolagem desse contrato, que era o setembro, vai para o X, que é o novembro. Então hoje, inclusive, a gente viu um pouquinho o preço do U mais pesado, a gente até viu algumas pancadas ali, realmente são a realização de quem está posicionado na conta compradora no U, e migrando para o outro contrato. Então, isso é sempre muito importante a gente ficar atento a esses períodos, até para a gente conseguir sair da posição com preço bom e interessante. E como a safra setembro, que é a mais importante do ano, que é a safrinha, a gente chama de safrinha porque o período dela é mais curto, mas ela é a maior em produção. Então, nesse período da safrinha, a gente já colheu tudo que tinha para colher. Porque assim o pessoal consegue escutar melhor. melhor. Agora não preciso gritar, né? Eu tinha saído daqui sem voz, né? Muito obrigada. Imagina. Então, essa safrinha... Setembro é o X? CCMX, isso? Esse é setembro. Oi. Esse aqui é setembro. Não, X é Não. o novembro. Novembro. O é o... Esse aqui. Ó. Olha aqui que... Então, aqui, olha esse suporte. Eu tô desenhando aqui na minha tela também. Esse suporte. Tô confiando, já tô te A gente falando. tá bem alinhado, Eu tô te então. falando. Mas o bom do milho é que ele é bem técnico, né? Então a gente consegue identificar super bem as tendências nele e a gente encontrar esses suportes. Esse suporte que o Stormer tem aqui no 59 e 39, o que acontece aqui? O produto físico, ele tem um preço que a gente sai de negócio dele no porto e normalmente o contrato futuro ele tem que encontrar com o preço do mercado físico. Então, normalmente a gente tem que ficar atento sempre ao quanto está sendo negociado aqui no produto físico para entender o quanto isso daqui é dentro da realidade, se está fora ou se está dentro da realidade do produto que está sendo negociado. Então a gente tem o que flutua nos preços aqui hoje, né, que também está fazendo volume para o preço começar a subir um pouco mais. O câmbio, né, a gente tem um dólar ali, então a gente sempre vai fazer essa correlação aí do dólar junto com o milho, porque a gente está exportando esse produto, então a gente sempre vai ter uma correlação do câmbio. Olha que interessante isso que a Nath está comentando. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque agora quero. Soldado em quartel tem trabalho com esse dia. Deixa eu te perguntar. A gente utiliza, pelo menos eu utilizo muito o gráfico para tomar decisão. Mas isso que está nos passando é uma informação muito importante. Quando se trata de boi e de milho, a gente tem que entender um pouquinho o substrato do fundamento, tanto da safra, da safrinha, quando é de boi, obviamente, da época do abate do boi, da distribuição do boi, esses cenários todos. Então, tu acabou de passar para nós que o mais importante é realmente o de setembro, certo? Beleza. Então, dentro do cenário de setembro, a gente começa a olhar como é que está toda a construção de oferta e demanda e com isso a gente consegue ter realmente uma ideia maior, melhor do que está acontecendo. Se vocês prestarem atenção hoje naquilo que eu falei de Smart Money Concept, como é que é o nome desse movimento aqui? Alguém se lembra? Isso aqui é uma bola, é um spring. Ou seja, a gente tinha o mercado andando congestionado aqui, aconteceu uma empurrada para justamente buscar liquidez aqui, o mercado rejeita a perda dessa região e volta para cá. Depois ele dá mais uma congestionada, o que ele está fazendo agora?
ele está rompendo essa linha de baixa com esse movimento de hoje. Esse rompimento aqui não é o rompimento que eu compraria. Eu vou esperar que aconteça um pullback e quando sentar aqui em cima dessa região e fizer um novo fundo, aí eu compro. O milho é muito técnico. Então isso que a Nath passou para nós é muito importante que vocês percebam. Tanto o milho quanto o boi, eles são gráficos que se descrevem de uma maneira muito eficiente. Os sinais que aparecem neles são sinais muito mais interessantes, muito mais confiáveis do que sinais um pouco mais traiçoeiros, como o do mini índice, que é bem mais nervoso e bem mais... Tem menos ruídos, na verdade, né? Você vai perceber que ele tem... Quem sabe fazer conta de Elliott aqui? Onda de Elliott. O Elliott você consegue identificar perfeitamente dentro dos ciclos. São ativos de tendência. Então, assim, por isso que talvez muito poucas pessoas conheçam esses contratos, porque, assim, não é um contrato que você vai fazer day trade, você vai fazer várias operações no dia. É uma operação sem fim, estou olhando aqui no diário. Quantos dias levou para poder fazer essa movimentação? E hoje a gente está com uma frequência muito baixa, porque as barras estão cada vez menores, a gente estava dentro de uma consolidação. Então a gente precisa que ela se desloque mais. Só que aí a gente está pegando aqui o contrato U, né? Coloca por gentileza o X para a gente ver, o valor que ele está agora, só para a gente entender. E por que é importante a gente entender essa questão do preço de mercado? Porque, ok, ele está aqui, está em 64,98, já fechou, né? Fecha os 4,20, já está fechado. Então, ele está ali perto da casa de R$65. Esse é o preço que a gente já está negociando ele no mercado físico. Então, ou seja, eu comprar a R$65, estou comprando topo. O que vai fazer com que o preço no físico suba? Então, hoje a gente não tem nenhum fundamento que pressione a não ser o câmbio. Então, faz sentido eu comprar ali a 65? Não, a hora de comprar já foi, já passou. Era ali na casa de 60, 61, que era onde a gente tinha espaço para poder continuar. Era que assim, Então, hoje, o que a gente tem que entender? A safra de setembro, que é a mais importante, ela já foi colhida, a gente já tem milho, a gente já tem estoque de passagem, a gente já tem estoques de uma outra safra que já foi muito boa, e no próximo ano a gente já tem um ano de euria que a gente já tem condições climáticas para ter mais safras positivas, ou seja, a gente vai ter muito milho, não tem fundamentos também para que esse preço rompa acima de R$70, a gente já sabe um teto do preço do mercado físico. Então, entendendo isso, para a gente começar a entender o momento de vender e pegar essa volta, essa retomada também. E perceba assim, esse candle que vocês estão vendo aqui, como é que é o nome desse candle que eu acabei de apresentar para vocês? Esse aqui é um candle de mudança de expectativa. Né? O mercado vinha numa queda de baixa, faz um movimento de alta, aparece o candle vermelho, todo mundo acha que o milho vai voltar a cair, o pessoal entra vendendo, quando rompe ao máximo nesse candle, todo mundo fica assim e fala, para cima. O que o mercado faz quando ele volta a tocar exatamente essa região? Fundo. Suporte. Então virou suporte agora. Esse candle de mudança de reversão de expectativa serviu de suporte aqui. Fora desse fundo. O mercado dá uma subidinha, vem para cá, perde esse fundo aqui. Como é que é o nome desse candle aqui? Isso aqui é um trap. Tenta perder o fundo prévio, que é o seguinte, compra essa máxima, rejeita e não embora. Aqui era a compra perfeita, tecnicamente falando. Um stop bem curto e o alvo no mínimo instituto anterior. O trade agora vai para o alvo. Quando tu começa a olhar o mercado dessa maneira dentro do milho, o milho fica apaixonante de operar dentro de um gráfico diário. Mas mais legal do que isso, e aí se a Nath estiver certa, Deus quiser, a gente vai voltar para esse momento aqui, cara, essa época aqui, cara, foi simplesmente a época de ficar milionário operando milho. Muito. Pegamos muita coisa. Só que assim... E essa queda também deu fazer muito dinheiro, obviamente que vem giro. Então isso que eu gosto do milho, ele é muito direcionado. Quando ele pega uma tendência, cara, uau, ele vai. O que eu percebo nessa congestão, que ele está aqui, que ele tem... O que eu sinto, né, dentro do que a gente tem de expectativa do mercado físico e do mercado na bolsa? Abaixo dos R$60 aqui onde ele está, a gente já chegou até a negociar R$52, R$53. Só que aí o que acontece? Para o produtor não é interessante vender nesse preço. Então, normalmente eles seguram e não soltam. Então, eu acredito que
Conectando, então, essa informação dessa consolidação, essa informação que ele está fazendo, começando a deixar fundos mais altos, começando a deixar esse cansaço, ok, ele pode dar uma retomada. Porém, é aquilo, né? Ficar operando olhando para o céu também não dá, mas a gente ainda tem muito milho aqui, então coisas podem acontecer no mundo, né? A gente tem que estar ciente que a commodity, ela é global, então a guerra na Ucrânia vai afetar aqui, a gente vai ter situações, né, que vão espirrar aqui, então a gente tem que entender que o milho é o nosso ouro, né? Ele é o nosso produto que, querendo ou não, a gente tem que estar sempre atento a essas notícias que podem fazer preço, e uma guerra, por exemplo, é algo que pode levar esse preço lá para cima de novo e gerando a escassez. Lógico que agora, onde é que o milho está tentando chegar? A gente estava conversando mais cedo, mas a gente tem que perguntar onde é que o preço quer chegar, onde é que o milho quer chegar. O milho quer chegar aqui primeiro, em 65,50. E se ele consegue ultrapassar essa região, cara, nós vamos para 66,50. É óbvio que eu não vou tentar comprar aqui, porque aqui não é um bom ponto de entrada. Mas eu sei que ele está tentando buscar essas duas regiões de preço. E aqui é uma zona em que sim, aqui eu vou procurar por possíveis reversões para compra. Então se tu me entregar milho a 61 com 20, 61 com 30, uou, me dá 2 disso que é o que eu quero. Eu quero só um sinal de reversão da compra naquela região. Por quê? Porque a gente já viu que compradores assumiram aqui, compradores assumiram aqui, aqui e aqui. Então essa aproximação aqui seria fantástica. Não acho que aconteça mais tão cedo. Talvez nunca mais, num prazo de 2, 3 anos. A gente percebe também aqui, ó, quem está segurando Tem a muita escora, né? Tem muita coisa. Tem muito comprador ali. E para quem é leitor de fluxo, a gente fala que no book das commodities é cego, né? A gente não tem informação. Então, Sim. é gráfico. Então, eu acho que hoje a gente... eu não entendo de fundamento. Eu falei um monte de coisas aqui em relação ao fundamento. Mas, gente, eu falo, eu brinco, gráfico é fofoqueiro. Não precisa. Ele te conta tudo. Não tem segredo. O preço desconta tudo antes mesmo da... A gente está no mercado, a notícia vai sair para nós, muitas vezes com delay vai chegar aqui para a gente. A informação já está rolando há muito mais tempo e a gente é igual um gordo, a gente é o último a saber, né? Então... Mas aí quando a gente já vê o preço, já descontou, o mercado já precificou, e você está lá comprando topo. Então, assim, olha para o gráfico que ele vai te dar todas as informações que vocês precisam. Não tem que ser expert em fundamento. É um contrato maravilhoso de se operar, então... Manda. Pessoal, perguntem. Pessoal, explorem o máximo possível. Vocês têm que explorar o conhecimento dele, o máximo possível. O boi, vamos lá, cadê? Bota o contrato do boi. BG Food, a gente fazer uma análise. Depois da sequência, podia olhar a soja, não sei se você opera alguma coisa. Também, soja, café, bora. O meu é mais de conceitos gerais. Sim. Assim, você vê no noticiário lá que, sei lá, incêndio em Campinas, no interior, queimou toda essa milho. Então, sei lá, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, perderam. Aí tu começa, eu sempre fugi muito de commodities, porque eu não conseguia ver o timing da. Essa safra já está colhida, mas é fácil de ver isso no gráfico, tipo, porque eu estou vendo que a notícia parece que está. Ali tipo, deve ser futuro que vai acontecer essa queda, por exemplo. Pegou e incendiou toda a safra de milho. Se já tinha colheita, provavelmente a próxima deve ser impactada. E outra se eu comprar boi, milho, e eu fizer a máxima e mínima lá, história no resíduo, não vai chegar uma carreta de boi nem milho. Boa essa pergunta. Olha, inclusive eu estava aqui tive uma reunião um pouquinho antes. Se chegar, a gente faz uma churrascada. Me convida, eu vou lá e eu cara não. Eu vou guardar os boizinhos tudo lá. Não, eu vou ter um pasto ali com meus boizinhos. Mas vamos lá. Você vai responder a última pergunta que vai ser mais fácil. Não tem entrega física, mas hoje só o café é entrega física. Mas tinha sim, antigamente tinha entrega de milho, mas a logística realmente era inviável, porque você não sabia quem era o comprador, quem estava vendendo, onde tinha que entregar, então a logística não facilitava, então, e preço de mercado, que você tem que pegar a liquidação no último dia, né? Então acaba não compensando ter entrega física, então não tem mais. A outra pergunta e eu acho que assim, quando eu comecei a estudar o mercado de commodities, a gente tem essa visão de que a gente tem que ser expert, que a gente tem que acompanhar todas as notícias, que a gente tem que estar ligado, porque o petróleo está subindo, porque é isso, que é aquilo, que é o fogo lá em Campinas e a chuva lá em Porto Alegre. Então é muita coisa, muita informação. Obviamente que assim, alguns dados são importantes que você precisa acompanhar, que são diferentes
do mercado de índice dólar. Quais são os dados mais importantes nas commodities? É o relatório AGE, que é o USDA, que sai uma vez por mês, e você tem esse relatório de estoque de oferta e demanda no mundo. Então, esse é o nosso payroll das commodities. É o que vai fazer preço ali na movimentação. Que você, é um dia que você vai ter dado, melhor ficar de fora. Para não ficar, acabou. Vai ter volatilidade, vai vir algo além do esperado, então melhor ficar de fora. Mas quando eu entendi que o que eu sabia aqui do gráfico já era suficiente para me mostrar, por exemplo, Storm, você pegou a época da geada? Eu estava comprada. Eu sabia que ia vir geada? Não tem como saber. Tem como. Uma geada é imprevisível. Só que no gráfico tinha sinais de compra claros. Eu estava comprada. A geada só favoreceu. Aí eu te falo de novo. Alguém já não sabia meteorologia, que já sabia que poderia vir uma frente fria, que já estava comprando e já estava se posicionando para poder fazer um hedge? Então, é isso que eu falo. O próprio gráfico, você já tem muita informação. Você tem, sim, algumas notícias que vão impactar. Por exemplo, a notícia que teve das queimadas. Só que isso impactou no açúcar. O açúcar subiu aí coisa de 10% em uma semana. Só que a gente não opera açúcar aqui, a gente opera lá fora. Então, queimou a plantação de milho. Mas como a gente já tinha colhido todo o milho, a gente já tinha feito estoque, não vai afetar nem na próxima, porque a safra de verão é só no ano que vem que começa. Então não vai afetar em nada, não teve perdas. Né? Teve a questão do arroz lá em Porto Alegre, que vai faltar arroz, aí de repente tinha mais arroz, aí compraram arroz de fora, depois, né? Enfim. São especulações que acontecem, muitas das vezes as notícias elas são muito eufóricas, e assim é o que a gente vê no índice, no dólar, aquelas notícias que né, você vai ver, parece fim do mundo, aí depois a notícia absorve e fala, não é bem assim, vai devolvendo o preço. A mesma coisa acontece no comportamento das commodities. É o fim do mundo, vai acabar o milho, compra. Não vai acabar, tem muito, aí vai devolvendo e é isso. Então o mercado, e mais uma vez, o próprio gráfico ele vai te contar todas essas informações. É importante sim conhecer o produto, entender os ciclos, entender o que movimenta os preços, mas sem ficar enviesado com notícia, senão a gente não opera. Esse é do boi. Vamos lá ver o boi. Tá bonitão esse boi. Tá. Não preciso nem falar nada, né? Ele tem que comprar. Sério? Não. Olha que salão de alta. Não, tá lindo. E assim, né? Vamos pegar aqui, ó. Nossa, eu tô lá na Nomos, né? Eu tô lá no escritório, a gente tá fazendo um morning call toda semana, né? E eu já tinha comentado sobre essa possibilidade da quantidade de alta dele. A gente falou da entrada da compra ali no 242, com o objetivo até 258, pelo menos. Mas olha o que tem de espaço para subir isso aí. Mas tem que romper essa região primeiro, né? Tem que romper, porque tem que sair dessa congestão. Aí vem pra cá, depois pra cá, Exatamente. depois pra cá. E aí tá, vamos falar de boi, vamos pegar uma parte de fundamento de boi. Segundo semestre, o que acontece? Começam as confraternizações, é festa, é churrasco, festa de fim de ano, não sei o que, aumenta o consumo, a gente acaba tendo preços aí cada vez mais altos. A picanha vai ficar mais cara para nós, então por que não redear? Não, o Lula está distribuindo. A gente compra aqui e a gente faz o hedge, entendeu? Aí a gente consegue trabalhar. Mas sim, o boi a gente está realmente trabalhando. Se você pegar a Stormer no diário, tem um canalzinho aqui que dá para ver nitidamente. Que ele está trabalhando. Só que aí ele conseguiu romper essa semana. Essa bandeirinha, né? Ele fez uma bandeirinha ali. Olha lá. E agora eu tô acreditando que realmente ele ganhou força aí para buscar esse próximo alvo, que é o 258, que é onde está aquela seta, a primeira seta ali do Storm. Mais perguntas? Soja? Eu fico perguntando, soja, você opera lá fora, no Chicago? Eu faço análise em Chicago para operar aqui. Já. Porque aí o que acontece? Você tem que fazer aquela conversão, né? Você encontra. Mas é isso. Mas eu opero lá fora também, porque lá tem mais commodities, tem mais liquidez. Cacau é muito gostoso de operar também. Trigo. Tá fortíssimo, né? Muito bom. Mais perguntas? Não.
pega o dólar a cada. Nem conta R$5. Em média, o que é a variação do. A variação do boi, tá. Vamos pegar aqui. A variação do boi a gente calculou para arroba. 330 arrobas. Então, cada R$1 de variação, R$330. Subiu R$1, R$330. Caiu R$1, R$330. Para cada contrato. O milho são 450 sacas, Milho, mesmo 450. Então, R$450 para cima. O milho, se subir R$1, 450. Se cair R$1, 450. É alavancagem forte. É bem forte. Por isso que a gente Operar ele tem que ter quanto? Consegue operar um contratinho? Ó, um contrato 80 mil. no de milho, eu recomendo que você tenha aí pelo menos uns 5 mil para um contrato. É, em média 5, É. mais ou menos a mesma necessidade de margem para dólar. Então vamos botar, entre 4 a 6 mil reais é a margem para operar um contrato de milho dólar, swing trade, e o mesmo vai para boi e milho. Mas eu vou falar uma coisa, a gente tem essa percepção de que a gente acha o milho pesado, mas é que a gente não faz a comparação com o tamanho de contrato que a gente está negociando. Tamanho do contrato do dólar. Qual que é o valor do contrato cheio do dólar? Está custando hoje? 60 mil? O contrato de milho é em torno de 27 mil. A gente está trabalhando com um contrato menos, bem menor. E quanto que ele oscila em tique, o milho? A cada um centavo, R$4,50. Quanto que é o tique do dólar? R$5 cada meio dólar. O mini dólar. O mini dólar. Então é isso, R$5. Então, se você for parar para pensar, como o contrato de milho ele anda muito mais devagar, ele é bem menos arisco, ele é bem menos agressivo, ele é bem mais fácil de operar que o dólar. Ô, Storm, tem como colocar o boi esse na semanal para ver. Claro. Não, mas eu queria ver a evolução dele. Esse é o semanal. Não, mas assim, tem um canal aí, o mensal, então, só para ver. Mensal? É. Esse é mensal. Esse também não dá para fazer máximo e mínimo, deixar resíduo lá para quem Não. está comprando os boizinhos? Não. Fica com bezerro daí. O que está acontecendo? Nossa, a primeira vez, mas é que isso tem que pensar o seguinte, galera, máximas e mínimas, ele é um sistema muito bom para ser operado em ativos não direcionais. O boi e o milho são ativos classicamente direcionais. Então eu não utilizaria ele nesse cenário não. Eu acho tenso. Ainda mais no cenário gráfico como esse aí semanal, que está bem bonito. Para mim sim, sem dúvida alguma, vai ser uma ótima oportunidade de entrada. Mas eu gosto de deixar romper, espero o pullback e compro o pullback. Eu não compraria o rompimento. Eu sou mais de comprar suporte do que comprar rompimentos. Então aqui é como eu faria dentro do boi. Seja no semanal, seja no diário, que eu faço. Mas eu entendo que sim, pode abrir uma janela de oportunidade muito grande. Se a gente tiver uma corrida daqui até aqui, se a gente considerar que aqui está em 254 e que está em 340, vai ser uma corrida de quase 90 pontos, né? 100 pontos a 100 pontos. Se for 100 pontos para cada um contrato, a gente está falando de R$330, uou, isso é um movimento bem amplo que pode gerar uma mudança de patrimônio bastante importante se o cara pegar uma estilingada como esta ou uma estilingada como esta. E muitas vezes o boi faz esse tipo de estilingada. E quando ele entra nesse ritmo, cara, é enlouquecido. Aí entra aquela situação de... Fica até difícil de achar um ponto de compra. Porque como é que vai fazer um ponto de compra aqui, ó? Difícil, né? Quando o boi pula a cerca, ele vai embora. É. Ele pula a boiada e vai. Quando tu entra nesse bull run aqui, cara, é difícil tu achar até o ponto de entrada, ó. E normalmente essas curvas são normalmente no segundo semestre. Podem observar estatisticamente, no segundo semestre tem essa subida. Esse é o legítimo bull run. É o legítimo bull run, exatamente, né? Então, pode ser que a gente esteja iniciando isso agora, e se a gente estiver iniciando isso agora, a gente tem que estar atento a essa situação toda, para procurar por eventuais pontos que nos interessem a compra. Gente, só um adendo aqui, que o contrato de boi não é que nem ações que você compra e carrega eternamente. Tem vencimentos, e os vencimentos deles são mensais. Isso. Então, não dá para você comprar e ficar até o final do ano. Então, ou você vai pegar um vencimento mais longo, Aí tem que falar, olha, ou tu compra já uma para o final do ano. já pega um novembro, dezembro, que tu já pega, você pode comprar porque já tem liquidez, já tem negócio. Mas então, naquela subida que
história mostrou, é uma emoção enorme. O contrato venceu bem no meio. Rola, você Rola. pode rolar. Só Rola. rola. Tu vende a posição que tu tem no lucro e já compra a próxima. Você encerra no preço e já compra o outro. Sim. E isso se chama rolar. Rolar da operação. E essa talvez seja a única rolagem que eu acho que vale a pena, porque normalmente rolar nunca vale a pena. Tá? Quando tu pensa em rolar uma operação, Você está esticando rolar, a perda, né? Às vezes. rolar é rola. Tiro leve, rolar é rola. Não é bom. Tinha demorado. É porque eu cheguei, aí eu começo. Você não conhecia Eu não essa, tenho né? Que não é filtro. rola, né? Rolar é rola. Falou em rolar, tu tira o R e só tá vendo quem tá entrando. Não é bom. Eu não gosto de rolar. Mas numa situação dessa aí que tu tá rolando no lucro, aí a rola tem que estar boa. Aí eu vou rolar favorável. Essa parte foi toda gravada, né? Depois eu Pronto. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Se quem quiser aprender um pouquinho mais de commodities também com você, etc., onde que a gente consegue te encontrar? @Miss Milho. Ah, Muito fácil, só tem eu. Isso aí. Exatamente. Muito bom. Gente, eu vou tomar. Posso só tomar uma água? Claro, Eu toma, acabei de- toma. Obrigada pela participação. Oi? Pode ser. É pra ficar, tá vendo? Fica aí. É pra ficar. Terminou no lucro! Sai do lucro. Olha aí, ó. Deu uma recuperação boa. Deu uma recuperação boa. Aqui, Só ó. mais uma pergunta aqui, ó. O relatório que você comentou é o Waze, foi isso? É. Que é com dados, Foi. né? Isso, esse mesmo. Inclusive, dia 12 É 12, né? sai. Isso. Isso aí, 1 hora. Vocês duvidam das setas, né? Vocês duvidam das minhas setas, né? Tô falando, tem que botar porra de seta pra mostrar pro mercado que dizer aqui, tá aí, ó. Vai deixar com a merrequinha, mas É, positivo. já tá positivo. Empate fora de casa é vitória. Enfim. Desde as 9h05, estão nesse trade. Ô? 9h05 da manhã que a gente entrou. Sim. Eu não saí, você saiu aquela hora, E tu né? ficou? Ficou guerreiro, solteiro guerreiro. Nossa. Não, acabei de zerar. Bom, pessoal, então assim, eu acho que sim, amanhã a gente pode conversar um pouco mais sobre o boi e milho. Vale a pena nós falarmos um pouquinho mais. São ferramentas e são ativos que, sem dúvida alguma, devem chamar a nossa atenção, especialmente quando eles entram num ciclo direcional, pode gerar uma oportunidade para ele fazer um bom resultado. Eu gosto muito de operar o milho nos 120 minutos, é um time frame que para mim funciona bem. E o boi eu já fico mais no diário mesmo. Eu já deixo mais no diário. E o café? Café não, cara. Eu lembro, porque a dificuldade que eu vejo no café é a seguinte: quando tu compra um contrato de café, tu também está fechando um contrato de câmbio. Tá? Então o que acaba acontecendo às vezes? Vou comprar um café, e aí tu vê a cotação do café subindo, tu pensa, estou ganhando dinheiro. Mas se o dólar estiver caindo, tu está perdendo dinheiro. E daí tu fica, caralho, estou ganhando, estou perdendo. Eu lembro que uma vez aconteceu comigo o seguinte: eu não sabia nada de café, nada, zero. Então eu olhei o gráfico do café, o aluno tinha perguntado, ele, tá bonito esse gráfico, vou sair comprando. Aí tomei 25 contratos de café. 25 contratos de café, irresponsavelmente, nem sabia o que eu estava ganhando. Achou que era mini. Eu achei que era minha, vou comprar essa porra. 25 contratinhos essa merda, comprei e eu fui viajar, cara. Viajou. Fui viajar e não tem mais Lembrando que bola. café é dolarizado. Fui viajar e na semana que eu voltei, eu cheguei em casa, o café tinha feito assim, ó. Foi procurar o pré-sal, pensei, acho que eu fali, acho que eu quebrei. Só que ao mesmo tempo, o que deu? Eu dei muita sorte porque o dólar deu uma porrada pra cima. Foi diametralmente Não, oposto. ao contrário. Daí ficou neutralizada a operação. Ah, você estava comprado em dólar e estava redeado. Isso, tá redeado. Sem querer, querendo, ele fez um hedge. Não contava com as sustos. Não, mas daí eu nunca mais mexi nesse negócio porque eu fiquei preocupado, né? Não sei. Mas isso é Isso uma... é demais pra mim, né? Machucou. Não, mas você sabe que essa correlação com o café e o dólar é muito fiel, é muito louco a gente olhar nos gráficos dos dois. Você percebe, eu estava vendo, hoje a gente fiz uma aula de café essas semanas com os meus alunos, e aí a gente estava vendo o gráfico de abril,
do vencimento do café, eu falei, tinha uma queda brusca assim, eu falei, o que aconteceu? Tava subindo tão bonito. Todo mundo aqui lembra de quando o dólar estava naquela congestão desde novembro? Quando que ele rompeu? Abril. Na hora que ele explodiu para cima, o café, pum, despencou. Na hora. Então, assim, o reflexo é muito rápido da correlação do café e dólar. Então, você vai operar café, tem outros fundamentos, né, que fazem a movimentação do preço, a gente tem outros vencimentos, mas o dólar, se você olhar o dólar e operar café, já dá bom. Já é uma correlação assim, bem fiel. Eu fico mais no nicho do boi, no milho, café eu não opero, soja eu também não opero. Sou dois tipos que eu abro mão. Eu gosto de todos eles, eu tenho paixão por todos. Mas o milho, por ser mais líquido, por ter muito mais oportunidade, por ter um contrato mais baixo, fica mais favorável para conseguir aproveitar. Então, e para quem não quer operar no contrato futuro, tem os ETFs de milho, que é o Corn 11. Então, se você quiser comprar um ETFzinho de milho para você aproveitar essa subida, também dá para você comprar o ETF. E o de boi, que é o B-Boi 11. Então, muito bem, mais alguma dúvida? Vocês querem colocar para a Nath, pessoal? Tá bem? Ixi, obrigada, que honra. Obrigada, gente, por terem me ouvido. Adorei. Até a próxima. Sigam ela.